Felipão. Vou lá fora, tá? Vamos lá, pode ir aí, câmera? Pode? Boa noite, Rogério. Você colocou um time alternativo outra vez, mas com jogadores mais encorpados, jogadores que estão acostumados a jogar o time principal. Você termina o primeiro tempo ganhando de 1-0 e você no intervalo faz uma substituição, tirando o Borducci e colocando o Pulga. Naquele momento que você teve essa substituição que você fez, foi para que o time do Bahia fosse para cima do adversário, mesmo vencendo por 1-0, para ter, digamos assim, sendo contundente e para fazer um placar elástico, para ter tranquilidade para o próximo jogo? Foi isso que você pensou? Bom, boa noite. Nós tínhamos amplitude com Iago e com Arias no primeiro tempo, mas nós não conseguíamos vencer os duelos, não conseguimos criar 1 contra 1, e o Pulga é um jogador de mais 1 contra 1. Nós construímos da mesma maneira, no mesmo posicionamento, né? Só Rezende passou a defender mais como lateral, mas na construção foi a mesma coisa, Rezende com David e com Nico, Arias espetado. Ao invés de ter Iago na ponta, nós tínhamos o Pulga na ponta. Foi para dar um pouco mais de contundência, tentar levar vantagem no 1 contra 1, já que nós estávamos gerando o jogo pelos lados. Só que não conseguimos mesmo assim ter... Aliás, o Pulga até ganhou alguns duelos. Depois nós tentamos também com o Kaique ter os dois por fora para tentar, no lugar do Arias, para ter amplitude com os dois e defender com apenas 3 jogadores. Mas no que criamos, não conseguimos converter em gols. E eu acho que no primeiro tempo, principalmente, tivemos a bola, tivemos o controle do jogo, mas nos momentos de 1 contra 1, realmente nós não levamos vantagem pelo lado do campo. E sim, era para tentar vencer o jogo, claro que era para tentar fazer mais gols e vencer o jogo, não tenha dúvida. Boa noite, professor. Falando até de ter a posse, de mandar no jogo praticamente, a gente pode dizer que hoje também no segundo tempo o time corre daquilo que o Rogério prega quando passa, de certa forma, pelo menos o que passa pra gente, jogar de forma desesperada em busca do gol de empate de qualquer jeito, mandar a bola na área de qualquer jeito, tentar dribles desnecessários. É um temperamento ali, um comportamento, não sei dizer diretamente, mas de desequilíbrio que não pode acontecer? Exatamente. Eu acho que nós começamos a jogar bola na área, tudo que eles queriam era que a gente jogasse bola na área, né? Então, se você dá amplitude com o Kaique e com o Pulga, é para cumprir a amplitude, não é para ir para dentro e deixar, por exemplo, o Lúcio vir para fora, que não era para isso que nós colocamos. Então, assim, cumprir a parte tática é uma coisa importante. E não entrar em desespero, mesmo com muitos jogadores em frente à linha de defesa, principalmente pelos lados do campo, quando você coloca 3 jogadores, 4 jogadores, se você tiver calma, você acha. As melhores jogadas foram construídas que nós tivemos. Quando a gente entra em desespero querendo fazer o gol de qualquer... Até tivemos bons cruzamentos e Eric cabeceou acho que 2 boas bolas, nós tivemos chance, mas não de qualquer maneira. Então acho que faltou um pouco mais de calma, construir um pouco mais. Quisemos acelerar muito o jogo, às vezes com 2 contra 4, 2 contra 6, e não adianta. Você tem que ter a paciência para que todos se coloquem no seu lugar, e aí a gente trabalha a bola para ter mais gente próxima ao gol. Também, muitas vezes, tínhamos a bola e enfiávamos 5 dentro da área, ao invés de vir buscar no pé e deixar 2 jogadores dentro da área para atingir o espaço. Então, acho que nós nos equivocamos, não conseguimos manter a calma, não conseguimos manter a serenidade para a parte final do jogo, e isso ocasionou um prejuízo grande. As oportunidades existiram, as chances, bateu no rosto do goleiro, deu na trave, deu em todo quanto é lugar, e também não podemos nos dar o luxo de sofrer 2 gols pela primeira vez no ano. Não era jogo para a gente sofrer 2 gols como sofremos hoje. Mas, por outro lado, nós temos a obrigação e temos tempo para pensar, apesar de ter um jogo importantíssimo de Copa Libertadores, mas nós temos que voltar domingo, cabeça no lugar, e é possível reverter a situação e temos que reverter a situação. Boa noite, professor. A primeira derrota do time principal no ano, que lições o senhor tira e o senhor pode passar para fazer o clube se tornar mais forte depois disso? Bom, sobre a parte de campo, acho que a minha resposta anterior encaixa muito. Sobre a parte fora dela, é que se você não se mantiver concentrado, com seriedade, se você não se mantiver focado, independente do campeonato, as coisas podem acontecer de maneira que a gente não espera. Então, assim,
É uma semifinal de Campeonato Baiano, era obrigação nossa vencer o jogo hoje, continua sendo obrigação nossa estar nessa final e nós temos que fazer por onde. Mas às vezes o poder de concentração baixa um pouco, o estádio tinha 50 mil, hoje tinha 20 mil, o jogador às vezes não, né, pensa, puxa, é um campeonato. Então assim, nós temos que concentrar, chegar lá no ponto mais alto não é difícil, mas não é impossível. O máximo de tempo que você se mantém lá, isso é o que mostra um grande time. Então nós temos que, apesar dessa derrota, é nossa responsabilidade, mas nós ainda temos tempo, temos mais 90 minutos para reverter esse resultado. Mas eu acho que o principal está aqui, no poder de concentração, de treinar da mesma maneira, de executar da mesma maneira. Vamos para esse jogo no Uruguai, quinta-feira, pensando no que nós necessitamos para quinta, e vamos ter tempo para voltar, apesar do espaço curto entre quinta e domingo, mas nós montamos um elenco que era para ter 2 times para jogar 2 competições, especialmente intercaladas como Campeonato Baiano e Copa Libertadores. Então é nossa responsabilidade e nós temos que dar conta do recado, nós temos que se virar para colocar o Bahia na final do Campeonato Baiano. Boa noite, Rogério Senna, Linho Santana, Portal Notícias no Ar, KS6 TV. A gente falou, o colega falou agora sobre a questão do equilíbrio emocional, que é tão importante, né? Você ter uma equipe que ela precisa estar coesa emocionalmente. Dentro dessa perspectiva, como é que você analisa a próxima partida e se existe uma tendência de haver modificações na sua formação para o próximo jogo contra o jogo de volta, no caso, contra a Jacuipense? Nós temos que ver primeiro qual o time que vai entrar em campo contra a equipe uruguaia, para depois a gente analisar o domingo, né? O que eu digo para vocês só é que nós não podemos nos dar o luxo de ficar fora dessa final pela equipe que nós montamos. Então, mas nós vamos analisar casa a casa. Antes de jogar quinta-feira, é impossível te definir o time que vai jogar no domingo, né? Tem as questões de viagem, cansaço, espero que não tenha lesões e tudo, mas nós temos que, em qualquer formação que nós fizermos, dentro do elenco que nós temos que ir lá fazer um bom jogo, vencer o jogo e trazer a classificação. Boa noite, Rogério. Matheus Novaes, do canal Central do Bahia. Gostaria de saber a sua opinião sobre um problema que o Bahia vai enfrentar por causa do calendário, embora não tenha se tornado ainda muito público. Segundo o Thiago Minhoca, do canal 45 Minutos, a CBF está enfrentando desafios para agendar os jogos do Bahia contra o Ceará e contra o Confiança pela Copa do Nordeste, pois a CBF agendou essas partidas nas mesmas datas bases dos jogos do Bahia na pré-Libertadores. E de hoje até o início do Brasileiro não temos datas disponíveis para encaixar esses jogos. E pior, independente se o Bahia passar para a Libertadores ou cair para a Sul-Americana, as 19 datas disponíveis entre a primeira rodada do Brasileiro e até a data FIFA de junho estarão ocupadas por 6 jogos de competições Conmebol, 2 partidas da terceira fase da Copa do Brasil e 11 rodadas da Série A. Além disso, o mata-mata da Copa do Nordeste está agendado para a mesma data FIFA de junho. Inclusive, a única alternativa que o Thiago Minhoca deu foi o Bahia ter que jogar com intervalo entre jogos inferior à recomendada, de 66 horas. E diante desse cenário, queria saber a sua opinião acerca dessa situação complicada que o Bahia irá enfrentar por conta do calendário e como você planeja administrar o elenco para manter a competitividade em todos esses jogos. Bom, primeiro que como não foi divulgada ainda as datas, ainda não é um problema para nós. E segundo que isso cabe à direção do clube resolver o que for melhor, seja para a competição, para o Bahia, entrar num acordo. O que nós temos que focar, nós temos que focar em resultado na próxima quinta-feira e na volta no domingo. Com relação a outras datas, aí é um problema aqui administrativo. Rogério, você sempre fala de ter foco, atenção e de estar ligado no jogo. Em 2, digamos assim, vacilos, desligou, os caras foram e fizeram 2 gols. Mérito deles, mas a gente acabou vacilando. E você também já falou do jogo na questão de que não era o comportamento que você queria que adotasse. Assodadamente, cruzando excessivamente, sem pensar o jogo. O calendário não lhe fornece essas possibilidades, porque você joga uma partida importante quinta e você tem uma partida importante no domingo. E aí agora você já falou do elenco, de tudo, mas acaba ficando imperativo ter o que você tem de melhor em campo nas 2 partidas? Assim, repetir um time na sua totalidade de quinta para domingo, aí eu acho que seria um risco muito grande de lesão. Agora, eu repito, nós montamos um elenco
que tem que ter condições através da sua montagem. Pode faltar, logicamente, uma peça ou outra ainda. Às vezes a gente tem amplitude com Pulga e Ademir é uma coisa, você tem amplitude com 2 laterais, muitas vezes que não tem o 1 contra 1, é diferente. Mas nós temos que encontrar maneiras de chegar tanto à classificação da Copa Libertadores, quanto às finais do Campeonato Baiano. Esse é o nosso objetivo, independente do espaçamento de tempo, essa é nossa responsabilidade, fazer com que o Bahia reverta a situação no domingo e venha com um bom resultado na quinta-feira para decidir, daí na outra quinta-feira também, a vaga para Libertadores. Então, independente. Acho difícil repetir um time inteiro, sim, de quinta para domingo, não tem, com viagem de 5 horas de avião, madrugada toda viajando, chegar aqui e repetir o time, mas nós temos que analisar quem tem condições e se puder usar um determinado jogador 45 minutos, outro 45, um 60, outro 30, nós vamos usar. Mas nós vamos fazer um time baseado nas avaliações físicas de cada atleta e mesmo assim eu digo a você, repito, que nós temos condições de vencer fazendo algumas trocas ou trocando um time todo. Hoje mesmo com esse time nós criamos muito volume, muitas chances, não tivemos a capacidade de definir, mas é